Cara, a vida sem cemitérios não era assim, digamos, muito cheirosa e era um tanto quanto bizarra. Nós, por exemplo, rezávamos em cima de cadáveres. Quer saber que história maluca é essa? Então vem comigo que eu te conto tudo agora. Fala, fã de história, seja bem-vindo ao canal História com Música. Eu sou o professor Adriano Vieira e você é quem mantém tudo isso funcionando com duas coisas: o seu like e a sua inscrição. Posso contar com você? Então bora pro vídeo. Até meados do século XIX, no Brasil, o costume era enterrar os mortos dentro das igrejas. E olha que esse era um enterro assim dos mais honrados, reservado só para os nobres e para os bispos. Os pobres e escravos, por outro lado, eram enterrados ao lado, numa vala comum. E na maior parte das vezes, nem caixão era usado. Vai imaginando o drama disso tudo junto. Os corpos eram sepultados na terra suja e repleta de ossos de outros defuntos antigos. Não é nada difícil imaginar a quantidade de doenças que essa prática gerava, né? Segundo o pesquisador Francisco de Assis Vieira Bueno, em seu livro intitulado A Vida Cotidiana em São Paulo, um ar maléfico enchia as igrejas e expunha as mulheres que ficavam horas sentadas lá dentro a todo tipo de infecção e doença. São Paulo só acabou com esse hábito, digamos assim, nada higiênico em 1850, quando a Câmara decidiu que a cidade deveria construir um cemitério secular, o Cemitério da Consolação. A ideia de um cemitério, na verdade, era uma novidade mundial. Na Europa, o primeiro grande cemitério secular foi o Père Lachaise, em Paris, criado em 1804 por iniciativa de ninguém mais, ninguém menos do que Napoleão Bonaparte. Ele mesmo, o bom e velho Napoleão Bonaparte. No velho continente, a situação, na verdade, podia ser ainda pior do que no Brasil, porque as cidades eram ainda maiores. Em Paris, por exemplo, o Cemitério dos Inocentes, que na verdade era um lamaçal com poucas lápides e muitas sepulturas em massas, abrigando até mesmo 1.500 corpos cada, ficou tão congestionado que teve que ser fechado em 1780. Os corpos foram movidos para as catatumbas 6 anos depois, mas como muitos não haviam se decomposto completamente, sobrou uma quantidade enorme de gordura saponizada humana, que, pasmem, não foi desperdiçado, mas sim transformado em sabão e velas. Tá conseguindo sentir o drama disso tudo? Exumar esqueletos, aliás, era como um terreninho atrás de uma igreja podia lidar com dezenas de milhares de sepultamentos ao longo dos séculos. Esses eram enviados para ossuários, depósitos que alguns padres usavam para, digamos, liberar a imaginação e criar decorações sombrias com os crânios e demais ossos, como é o caso muito conhecido do ossuário de Sedlec, na República Tcheca. Mas nem sempre foi assim, não. Muito tempo antes de existirem igrejas, o homem já tinha o costume de enterrar os seus mortos. O primeiro rito funerário que se tem notícia aconteceu há 300 mil anos, na atual Espanha, o que mostra pra gente que quando nossos ancestrais surgiram, eles já tinham a noção de que a morte era algo inevitável e de que algum fim digno devia ser dado aos seus mortos. Nesse primeiro enterro registrado da história, o rito foi coletivo e 32 corpos foram enterrados num poço dentro de uma caverna, com cerca de 14 metros de profundidade. O local deve ter sido escolhido certamente para garantir que os defuntos ficariam a salvo de animais carniceiros. A partir daí, cada civilização passou a enterrar seus mortos de acordo com a cultura e a religião. Os egípcios, por exemplo, mumificavam os faraós e os enterravam com pompas em grandes pirâmides. Falecidos do povão, por outro lado, já eram colocados em buracos no chão e cobertos com um manto de fibra natural ou apenas em um jarro mesmo. Os celtas, por sua vez, ali por volta de 1200 a.C., faziam grandes túmulos de terra para colocar os finados. Mais tarde, entre os séculos 11 e 8 a.C., passaram a incinerar os mortos e a guardar as cinzas em uma urna. Ainda na antiguidade, na Índia, os defuntos eram incinerados em grandes piras e, por vezes, a viúva do defunto era queimada também. Ou seja, foi só mesmo no século VII, na Idade Média, que surgiu esse costume bizarro, fedorento e insalubre de enterrar pessoas dentro de igrejas. E você, conhecia essa história insalubre, sinistra e fedorenta? Gostou de saber? Deixa aí nos comentários quais foram as suas impressões e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e acione as notificações para não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e te espero na próxima. Valeu!